Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é o metro cúbico, que está relacionado aí às medidas de volume, certo? Então, vamos lá. O metro cúbico, junto com os múltiplos e submúltiplos, são utilizados para o cálculo de volume, ou seja, a capacidade de um objeto de reter uma quantidade de coisa, o volume de um copo, o volume de uma caixa, de um cubo. Então, é o espaço que ele ocupa em 3 dimensões, diferente de área. Quando a gente trata de área, a gente está trabalhando em uma dimensão bidimensional. Tanto é que nós utilizamos comprimento e altura ou largura. Já no metro cúbico, nós utilizamos 3 grandezas. Além do comprimento, nós vamos considerar aqui largura e altura separadamente, diferente de área, beleza? Então, por isso que ele é elevado ao cubo, a 3. Então, vamos lá. Então, é dessa forma aqui que nós representamos as medidas de volume. Temos como a medida padrão, que é o metro cúbico, nós temos os múltiplos do metro cúbico, cúbico, que é o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, que é a unidade padrão, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, nós vamos aprender na aula de hoje como nós realizamos as transformações dessas medidas de volume e também como realizar a leitura dessas medidas de volume. Vamos lá? Então, lembra aí, quando a gente estava lá estudando medidas de área, que era elevado ao quadrado, quantos números tinham que ficar aqui dentro? 2 números, não é? Pois bem, agora que estamos lidando com medidas de volume, temos aqui um número elevado a 3, precisa ficar dentro de cada casinha aqui 3 números, beleza? Simples, o que vai lhe dizer é justamente as grandezas que a gente está trabalhando. Estamos trabalhando com 3 grandezas, logo, 3 números em cada casinha. Vamos ver como é que fica? É bem simples, se liga aí. Vamos transformar, então, 5 metros cúbicos e 6 decímetros cúbicos em decímetros. É o mesmo esquema, a diferença é a quantidade de números que vai ficar em cada casinha. Então, vamos lá, o número acompanhado da vírgula, que é o 5, fica na casa mandante, que é o metro. Então, 5, mas, opa, tem que ficar 3 números em cada casinha. Então, nós vamos preencher isso aqui com 0, mas de modo que não deixe de ser 5. Então, nós vamos acrescentar o 0 à esquerda, pois não tem valor numérico. Então, preenchemos aí com 3 números. E vamos ver qual é o próximo número aqui. O próximo número é 6, que fica na casa posterior. Se a gente observar aqui, temos ainda 5 metros cúbicos e 6 decímetros cúbicos. Não alteramos. Agora, nós vamos transformar. A vírgula tem que correr para a casa que você quer transformar. Ela tem que sair, então, de metro para decímetro. Então, ela vai sair daqui. Deixa eu apagar. E vem para casa do decímetro. Mas observe aí, o decímetro, ele só tem um número e é preciso ter 3 números em cada casinha. Então, vamos preencher o restante aqui com 0, beleza? E assim a gente realiza a nossa transformação, ok? Analisando o número aqui, nós temos 5.600. Vamos agora para mais um exemplo. Temos aí 19 decímetros cúbicos e 4 centímetros cúbicos. Queremos transformar para metro. Então, vamos lá. Usem sempre o quadro de medidas que não vai ter erro. Então, vamos lá. Vamos pegar o número que está acompanhado da vírgula, ou seja, a parte inteira, e colocar na casa mandante, que é o decímetro cúbico, certo? Então, 19, vírgula. Só que só tem 2 números aqui, não pode, precisamos preencher, então, aí com 0 à esquerda, porque a gente não altera o valor numérico. Ele continua 19. E vamos colocar o número 4 na casa seguinte aqui. Observe que o número 4, ele está sozinho. Como é parte decimal, o 4 aqui não está na parte decimal, nós preenchemos com 0 à esquerda.
de modo que fique 3 números em cada casa. Mas nós queremos transformar decímetro para metro, então a vírgula vai sair aqui do decímetro e vai para a casa do metro. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Só que até chegar à casa do metro, nós temos casas vazias. O que é que a gente precisa fazer? Preencher com 0. Com quantos zeros? Com 3. Por quê, Pro? Porque em cada casa precisa ter 3 números. Então, a gente basta escrever o número encontrado, que é, como a parte inteira é zerada, basta escrever apenas um 0 para marcar que ela é zerada. E vamos escrever o restante do número. Ok? E dessa forma, nós realizamos a nossa operação. Professora, eu posso escrever o número sem esses 2 zeros? Sim, eles são números equivalentes. Você pode escrever sem esses 2 zeros, ok? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Temos aí uma fração, 3/4 de decâmetros cúbicos. O primeiro passo é você transformar essa fração, que é uma divisão, em um número decimal. Ou seja, você precisa dividir 3 dividido por 4, que é igual a 75 centésimos. Beleza? Agora sim, a gente pode transformar 75 metros cúbicos quadrados para metro. Beleza? Vamos lá. É simples. O primeiro passo, pegar o número que está acompanhado da vírgula e colocar na casa mandante, que é o decâmetro. Então, o 0, vai ficar aqui. Só que ele não pode ter apenas um número nessa casinha. Então, nós vamos preencher aqui com mais 2 zeros, atendendo a regra, certo? Os próximos números vai para a casa seguinte, que é a casa do metro. Observe aqui que só tem 2 números, precisamos preencher com 0. Mas, tratando-se de parte decimal, preenchemos com 0 à direita. Lembra disso? Então, a vírgula agora, vamos correr a vírgula. A vírgula vai sair da casa do decâmetro e ir para a casa do metro, que é a casa que a gente quer transformar. Então, a vírgula sai daqui e percorre até a casa do metro. E assim realizamos a nossa transformação. Analisando aqui que número a gente tem, 750 metros quadrados, metros cúbicos, desculpe. Entendeu como é que faz a transformação? É o mesmo raciocínio do cálculo de área, a diferença é a quantidade de números em cada casinha. Vamos agora aprender a fazer a leitura de medidas de volume. Lembra que eu falei para vocês que o ideal é que vocês usem sempre a tabela para vocês identificarem onde cada número vai ficar? Então, utilize a tabela, ok? Vamos para a primeira medida. Tá dizendo aí, vamos aprender a fazer a leitura correta. Então, nós vamos pegar o número, o mesmo esquema da transformação, tá? Vamos pegar o número acompanhado de vírgula e colocar na casa mandante, que é metro aqui, certo? Ele não pode ficar sozinho, vamos preencher com 0 à esquerda, de modo que não altere o seu valor numérico, e porque ele é parte inteira. E vamos agora colocar o restante do número na casa seguinte. Então, 25 vai ficar aqui na casa do decímetro. Só que ele não pode ter apenas 2 números. O que a gente faz? Preenche com 0 à direita, porque está se tratando de parte decimal, ou seja, número após a vírgula. E assim a gente realiza a leitura, quando a gente identifica onde eles estão. Então, vamos lá, o número acompanhado com a vírgula. Qual é esse número que está aqui acompanhado com a vírgula? 6. 6 o quê? Metros cúbicos. Então, 6 metros cúbicos. E vamos para a parte decimal agora. E 250 o quê? Decímetros cúbicos. E 250 decímetros
cúbicos. Por que cúbicos, professora? Porque ele é elevado a 3. Não se esqueça que precisa ler o elevado, ok? A 3. Então, cúbico. Vamos para um próximo exemplo. Vamos agora fazer a operação inversa. A ordem inversa, a operação é ótima. Então, vamos agora, de acordo com como ele é lido, representar ele numericamente. Então, 18 metros cúbicos e 3 decímetros cúbicos. Vamos colocar esse número na tabela para a gente conseguir identificar que número é esse, ok? Vamos lá. Então, tá dizendo 18 vai ficar onde? Na casa de metros cúbicos. Então, 18 vai ficar aqui, certo? É o número que tá acompanhado da vírgula, porque é a primeira leitura. Só que não pode ficar apenas um zero aqui, 2 números aqui. Então, vamos preencher com 0 à direita, de modo a cumprir a regra, 3 números em cada casinha. Vamos agora escrever 3 decímetros cúbicos. Esse número 3 vai ficar em que casa? Decímetro cúbico, aqui, não é? Só que não pode ficar, preste atenção nesse caso, só que não pode ficar apenas um número, um número em cada casinha. Então, nós vamos preencher com 0, mas nesse caso, nós precisamos preencher com 0 de modo que não altere o valor numérico dado aqui por escrito, 3. Então, vamos preencher com 0 à esquerda, para quando a gente olhar aqui, perceber que é o número 3, certo? E dessa forma, nós formamos, identificamos a forma numérica desse número aqui escrito por extenso, que é igual a 18 metros cúbicos e 3 decímetros. E a unidade que fica é do número que está com a vírgula, porque ele está na casa do metro, ok? É dessa forma que faz a leitura, da mesma forma que vocês aprenderam medidas de superfície e medidas de comprimento. É igual, a diferença é que tem 3 números aqui em cada casinha, ok? Agora, vamos fazer um exercício envolvendo medidas de volume diferentes, certo? Então, observe aí, represente em metro cúbico, o resultado da expressão abaixo. Então, nós temos aí 1 hectômetro e 6 decâmetros, mais 154 decâmetros. Mas ele quer a resposta em que? Metro cúbico, não é? E nós não podemos operar, quando eu digo operar, eu digo somar, subtrair, multiplicar ou dividir medidas diferentes. É impossível, é incorreto você somar hectômetro com decâmetro. Você precisa transformar ele em unidades de medidas iguais. Então, vamos transformar para metro cúbico, porque a questão está pedindo em metro cúbico. Então, vamos lá. Vamos transformar primeiro essa medida aqui. O número que está acompanhado da vírgula vai para a casa mandante, que é o hectômetro, então, 1, não pode ficar sozinho. Nós preenchemos aqui com 2 zeros, de modo que não altere o valor numérico, porque olhando, ele continua 1. O número 6 vai para a casa seguinte, só que ele não pode ficar sozinho. Quando se trata de parte decimal, preenchemos com 0 à direita, certo? E como queremos transformar para metro cúbico, a vírgula vai sair daqui do hectômetro e vem para a casa do metro. A casa do metro está vazia, nós precisamos fazer o quê? Exatamente, preencher aqui com 0. 3 zeros, porque estamos trabalhando com 3 grandezas, ok? Então, temos aí a nossa representação de hectômetro para metro. Então, fica 1.600.000 metros cúbicos. Vamos transformar agora o próximo número, ok? 154 decâmetros. Vai ficar onde? Na casa mandante, 154 decâmetros. Atende a regra já. Todo mundo tem 3 números aqui, beleza? Então, a vírgula que tá aqui no decâmetro passa aí para o metro. E vamos preencher a casa vazia até o metro com 0. Beleza? Encontramos assim o nosso número em metros cúbicos. Então, 154.000. E agora, basta realizar a operação. Medidas iguais, é possível operar,
ok? Que vai ficar no total de 1.754.000 metros cúbicos, ok? E dessa forma, finalizamos a nossa aula aí de metro cúbico envolvendo leitura de medidas de volume e também transformação. Bons estudos, tchau, tchau!